Olá, irmãos, a graça e a paz. Estou agora ao lado do pastor João Batista. Estamos aqui na DS Gospel e vou agora saber do pastor João Batista qual foi o milagre que Jesus fez na vida dele. Mas antes eu quero saber o seguinte: pastor João, o senhor já nasceu no Evangelho ou com o tempo se converteu ao Senhor Jesus? Não, eu fui criado no berço católico. Eu sempre desde de jovem que minha mãe sempre me levava para a igreja. Participei de grupo de jovens, eu fiz primeira comunhão, eu fui crismado e era bem ativo na igreja. E uma das coisas que Deus foi me chamando a atenção é que eu tinha aquilo de ir para a igreja como para ouvir a palavra de Deus. E um certo dia eu fui e lá eu só ouvi falar de vida de delegado e prefeito. Então aquilo me incomodou muito. E eu coloquei no meu coração, eu digo, eu vou comprar uma Bíblia para eu ler o que está escrito na palavra de Deus, porque até o momento eu só estou ouvindo o que os outros falam e não o que está escrito. E uma das coisas que eu sempre comento também é que minha mãe sempre me incentivou a estar buscando por Deus. E mesmo na ignorância dela, ela sem ler as escrituras, mas gerou dentro de mim um desejo de ser obediente a Deus, de ser obediente à palavra de Deus. E eu fui buscando. E fui do meu jeito pedindo a Deus que me mostrasse, que antes eu achei que era a religião que salvava, mas com o passar do tempo eu fui entender que o verdadeiro caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Amém. Pastor, fale um pouco sobre o que Jesus fez na sua vida, aquilo que mais marcou a sua história. Antes eu bebia muito, eu fumava, eu já tinha saído de 2 divórcios e já estava num quarto relacionamento. Mas eu estou trabalhando na Bahia, um dos irmãos que trabalhava ali junto naquela estação da Petrobras, ele resolveu abrir um trabalho ali de pregar o evangelho. E a primeira alma a se converter ali fui eu. Mas eu morava dentro de alojamento, eu bebia muito. E quando eu vinha de folga, quantas vezes eu me embriagava e colocava meus filhos, ia para casa, e os livramentos que Deus me deu, que no outro dia meus filhos ficavam, mas pai, o senhor ontem fez isso, e aquilo me deixava triste. Só que o Senhor Jesus, ele me alcançou, porque pelo desejo que eu tinha de ser obediente a Deus, ele foi me resgatando aos poucos. E quando eu trabalhando na Bahia, fui colocado para você ver como é o propósito de Deus na vida da gente. Entrou um ajudante comum que ele só poderia ser promovido com 6 meses depois, e ele era presbítero. E o interessante é que ele foi promovido com 3 meses para trabalhar comigo. Eu era operador de morro, que era dentro da extração da Petrobras. Eu tinha que ter um rig comigo para me dar os sinais de que eu fazia movimentação de carga. E ele foi promovido. E ele veio trabalhar comigo, e um certo dia a gente estava indo para Dias Dávila levar uns tubos para fazer gamografia, bater o raio-x das soldas. Ali ele conversando comigo e falando do evangelho, porque eu tinha passado um tempo estudando a Bíblia Castíssimo de Havaí, aquilo ficou cauterizando a minha mente, e que eu achava que eu só ia encontrar a salvação se eu voltasse a congregar com eles, porque ele diz que só eles que vão para o céu. Ou para o céu não, eles dizem que vão vir aqui na terra mesmo. E aquilo me deixou cauterizado. E até um pastor amigo meu que eu trabalhei com o táxi dele, eu estava me achando dessa maneira, que eu me considerava que eu não tinha mais direito à salvação. Ou eu voltava para congregar Castíssimo de Havaí, ou eu estava condenado ao inferno. E quando ele ali me mostrou na palavra, a gente dirigindo, ainda não tinha chegado exatamente Dias Dávila, estava entre Ipojuca e Dias Dávila. E ali ele me mostrou que nós somos templo e morada do Espírito Santo.
aquilo gerou uma alegria tão grande no meu coração. E eu dizendo, eu sendo tão pequeno, o Espírito Santo de Deus habita em mim, porque eles falam que a testemunha de Jeová falam que o Espírito Santo de Deus é tipo uma força ativa. Eles comparam como se fosse uma hidrelétrica. Ele está lá, mas ele ilumina. Mas esse entendimento de que o Espírito Santo de Deus habita no nosso e dentro de nós, aquilo ali eu me senti tão regozijado com aquilo que se revelou para ali, foi o Espírito Santo que tocou. E dali como a gente estava no mesmo alojamento, ele era convidado para pregar e ele começou a me chamar. E eu era um cara que eu tinha uma amizade com eletricista, que a gente sempre saía para beber junto, para farrear, para bagunça. E ali, quando eu comecei a ir para a igreja com ele, Deus já começa a falar comigo. E eu cheguei e já tomei a decisão no coração, eu digo, eu vou aceitar Jesus. Mas uma coisa que Deus tirou de mim antes, foi uma semana antes eu tomei a decisão, eu digo, não vou beber, não vou fumar mais. E quando foi nesse dia, dentro daquele canteiro de obras, que aquele irmão Edmilson, que Deus tocou no coração dele para abrir aquele trabalho, de cada meio-dia, depois do almoço, a gente tinha uma hora de descanso. Ele disse, quem quiser vir ouvir a palavra, a gente começou a ouvir. E a primeira alma que confessou o Senhor Jesus como Salvador fui eu. E uma coisa interessante que eu achei naquele dia, aquilo eu não esqueço nunca, foi um dia 26 de agosto. Agora, em agosto desse ano, agora vai fazer 2 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. É que na hora que ele fez o apelo, quem quer aceitar Jesus, que eu levantei a mão, ele mandou o presbítero, que era Joseval, o nome, hoje ele é pastor. Ele, na época que eu perdi o contato com ele estava em Satiros Dias, em Alagoinhas. Eu perdi o contato dele, mas uma coisa que eu queria ainda, algum dia, encontrar ele. Para eu dizer ele que eu estou firme, porque o cuidado que ele teve, que queria ver, cuidar de mim como isso, dentro do Evangelho. E aí, quando naquele dia até o irmão Edmilson disse, irmão Josival, o senhor vai ter a honra de apresentar ele ao Senhor Jesus, porque o senhor que vem trabalhando é o senhor que Deus está usando. E ali ele mandou eu me ajoelhar ali, e eu vi um monte de homem ali naquele dia, derramando lágrimas de ver uma alma entregando a vida para Jesus. Aquela cena eu não esqueço nunca. E desde esse dia, cada dia que passa, mais eu aprendo, porque eu não sei de nada ainda. Eu vivo aprendendo. Amém. Eu ouvi por alto que o senhor também é capelão? Sou. Eu fiz lá no Rio de Janeiro. Teve um curso lá na igreja da Graça onde eu congrego. E como estava havendo uma necessidade, eu fiz. Pastor, qual conselho o senhor daria para aquelas pessoas que vivem no alcoolismo, nas drogas? Em poucas palavras, qual conselho que o senhor daria para eles? O conselho que eu dou é que, por mais que você ache que não tem como você largar esse vício, tem. Jesus, ele faz o milagre. Você só precisa confessar o Senhor Jesus como seu Salvador e ele vai lhe libertar, porque o cigarro eu tinha passado já 8 anos sem fumar e eu voltei a fumar porque eu ainda não tinha Jesus. Mas no dia que eu confessei Jesus, o Senhor Jesus, ele me botou um repúdio ao cigarro, que se alguém chegar fumando perto de mim, eu saio de perto porque me causa mal. Para quem não sabe, o senhor reside em Sergipe ou em outro estado? Hoje eu estou residindo em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Ok, pastor, muito obrigado pela sua participação aqui na DS Gospel e também no Cruzados e Testemunhos. Eu fico por aqui e volto no próximo vídeo, em nome de Jesus.